Olá a todos e todas. No vídeo anterior, a gente viu como o funcionalismo defende a ideia de que estados mentais, tipos de estados mentais, podem ser entendidos como funções. Eu havia dito que nós poderíamos tentar explicar de uma maneira ainda um pouco mais detalhada o que são essas funções, usando a ideia de máquina de Turing. E isso é justamente aquilo que se entende pelo funcionalismo computacional. A ideia central é que todas as funções, por exemplo, que são realizadas por um computador, algoritmos, operações matemáticas, elas podem ser compreendidas pelo modelo de uma máquina de Turing. A gente vai ver, a máquina de Turing é algo muito simples, que consegue realizar um conjunto bem restrito de operações, e a ideia é que coisas bastante complexas, algoritmos bastante complexos, pode ser entendido em termos dessas ações que são realizadas por uma máquina de Turing. Na verdade, isso pode ser generalizado. Qualquer função que é realizada em qualquer computador pode ser entendida em termos de uma máquina de Turing. É bastante simples. E a ideia, quando a gente aplica isso para os nossos estados mentais, também cumprem certas funções, cumpre funções que a gente diria que são computacionais e que, portanto, também podem ser modeladas à luz dessa máquina de Turing. Esse seria, então, um resultado bastante interessante e que nos permite ver em detalhes como essas funções funcionam, quais são exatamente as ações, que compreendem essas funções. Como eu havia dito para vocês no vídeo passado, a ideia do funcionalismo é tentar entender as coisas em termos das funções que elas realizam, daquilo que elas fazem. Quando a gente usa a máquina de Turing, que é uma máquina bastante simples, a gente tem uma ideia bastante clara daquilo que ela faz e, portanto, se a gente consegue entender os nossos estados mentais à luz de uma máquina de Turing, a gente tem bastante clareza acerca daquilo que os nossos estados mentais fazem e, portanto, a gente consegue ter uma compreensão funcional desses estados mentais. Então, a ideia basicamente é essa: tentar compreender a nossa mente como um todo, em especial as suas funções, em termos de uma máquina de Turing. Mas o que é uma máquina de Turing? É uma fita infinita dividida em células discretas. Em cada uma dessas células, vocês podem encontrar alguns símbolos, que também devem ser estipulados. Quais símbolos? Não precisa ser zeros ou uns, poderia ser um rostinho feliz, um rostinho infeliz. O que importa, obviamente, é como que a gente vai interpretar depois esses símbolos. Tem um cabeçote também, nessa máquina de Turing, que pode ler e escrever os símbolos sobre a fita. E esse cabeçote ele também pode se mover, seja para a esquerda, seja pela direita. Aqui tanto faz também se eu digo que é a fita que está se movendo ou se é o cabeçote que está se movendo. O ponto central é que a gente pode movimentar o cabeçote sobre as células da fita, ler os símbolos que estão lá e escrever novos símbolos sobre essas posições, sobre essas células. E essa máquina de Turing ela também tem um estado interno que pode ter N valores. E aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre qual que é o papel desses estados internos. As ações. Bom, já foi descrito, na verdade, em cima, só para enfatizar um pouco mais. O que essa máquina de Turing pode fazer? Ela pode mover-se para a esquerda e pode mover-se para a direita. Ela pode ler um símbolo, ela pode apagar um símbolo. Quando ela escreve um símbolo, ela apaga antes, não fica, enfim, uma confusão. Na verdade, sempre terá apenas um símbolo em cada célula. Nesse sentido, ela é discreta, não vai haver uma confusão de símbolos. Ela pode ler, apagar, escrever um símbolo. E ela pode mudar o seu estado interno também. Como eu disse, ela tem um estado interno que pode ter N valores. Então, por exemplo, o estado interno é 1, o estado interno é 2, e ela transita do estado interno é 1 para o estado interno é 2. A gente pode entender como uma espécie de memória esse estado interno. E a gente vai ver como que ele vai ser bem útil em um exemplo bastante simples. Ok? Interessante, veja que as ações são bem simples.
as ações que uma máquina de Turing pode desempenhar. E a gente vai ver que algumas funções matemáticas podem ser entendidas em termos dessas ações. Ou seja, eu consigo compreender uma função computacional como uma operação aritmética, a de soma, em termos de operações que essa máquina de Turing pode realizar. Vamos ver uma máquina de Coca-Cola, como que ela poderia funcionar. Nessa tabela aqui, que a gente chama de uma tabela de instruções, ou uma tabela de ações, a gente vai estipular quais são as operações, ou quais são as ações que a nossa máquina de Turing irá realizar quando ela se encontrar em determinados estados internos e quando ela receber determinados inputs. Para uma máquina de Coca-Cola, a gente vai imaginar que vai supor que uma Coca-Cola custa R$1 e as pessoas podem colocar moedas de 50 centavos ou moedas de R$1 nessa máquina de Coca-Cola. Ela não vai aceitar moedas de 25 centavos, de 5 ou de 10 centavos. Se alguém colocar uma moeda dessa, ela vai travar. Então, ela só trabalha com moedas de 50 centavos e moedas de R$1. Aqui a gente pode imaginar o seguinte, na verdade, aquela fita, né, da qual é composta, né, a máquina de Turing, terá escrito nela justamente as moedas que as pessoas estão colocando, né, 50 centavos ou 1 centavo, que eu poderia representar 50 centavos como 0 e R$1 como 1. Ou poderia, novamente, usar um rostinho feliz para 50 centavos, um rostinho triste para R$1. Pouco importa qual símbolo eu vou usar, desde que eu mantenha, claro, sempre a coerência, né, entre eles. Mas o ponto principal, então, ao ler aquela fita, é que terá né, a informação nessa fita das moedas que as pessoas foram colocando quando elas estão interagindo com a máquina de Coca-Cola. Então, a máquina ela começa a operar estando, por exemplo, no estado E1. E a gente vai entender por que ela precisa desses estados internos. E aí duas coisas podem acontecer ela estando no estado E1. Ela pode receber ou uma moeda de 50 centavos ou uma moeda de R$1. Se alguém deposita uma moeda de 50 centavos, eu não vou entregar, a máquina não vai entregar ainda uma latinha de Coca-Cola, porque faltam 50 centavos. Então, ela recebe essa moeda de 50 centavos e muda, por exemplo, para o estado E2, se alguém colocou uma moeda de 50 centavos. Então, agora ela mudou o seu estado interno. E agora a gente entende a função desse estado interno é quase como se fosse uma memória. Ela está aqui indicando, né, que 50 centavos já foram alimentados na máquina. Aí ela recebe, por exemplo, uma nova moeda de 50 centavos. E ela está no estado E2. O que ela vai fazer? Bom, agora ela pode entregar uma lata de Coca-Cola e pode voltar para o estado inicial. Veja que se ela não voltasse para esse estado inicial e alguém jogasse uma nova moeda de 50 centavos, ela iria receber uma nova Coca-Cola apenas com 50 centavos. Não é o que nós desejamos. Então, por isso, é necessário voltar para o estado E1. Bom, alguém coloca uma moeda de R$1. Ela entrega e está no estado E1. Ela entrega uma Coca-Cola e vai permanecer no estado E1, já que ela está pronta para receber novas moedas. Alguém colocou novamente uma moeda de 50 centavos, estando no estado E1. Bom, ela muda para o estado E2 e agora alguém coloca uma moeda de R$1. Bom, se ela está no estado E2 e alguém colocou uma moeda de R$1, então o que ela tem que fazer? Ela vai entregar a Coca-Cola, vai devolver 50 centavos e vai mudar de novo para o estado E1, já que ela não precisa manter mais esse registro, essa memória, né, de que já havia sido alimentada com 50 centavos. Veja então a função, né, que essa máquina de Coca-Cola desempenha, que é entregar Coca-Cola diante do dinheiro que ela recebe, esse é o input e essa é a saída, é determinada por essa tabela de ação
E a gente pode dizer, então, que essa função ela é especificada por essa tabela. A gente compreende quais são as operações que serão realizadas para cada conjunto de estado interno e input possível para essa máquina. Vamos ver uma outra situação. Bom, aqui é simplesmente a mesma coisa que eu já apresentei para vocês, então eu vou passar mais rápido, mas quem quiser depois parar aqui e voltar um pouco o vídeo e olhar cada uma dessas possibilidades, né? Então, começa no estado E1, recebe R$1, o que acontece? Começa no estado E1, recebe 50 centavos, o que acontece? Aí vocês podem ver passo a passo aqui depois também, com mais calma. A gente tem uma outra máquina agora que vai realizar a função de somar mais um. Novamente, a gente tem uma tabela que especifica tudo aquilo que a máquina fará diante dos seus estados internos e dos inputs, ou seja, aquilo que ela está lendo e que está escrito na fita que compõe a máquina de Turing. Basicamente, nessa fita, a gente vai imaginar que números são representados por sequências de 1. Então, se eu tenho o número 2, eu tenho uma sequência de 2, 1. Se eu tenho o número 3, eu tenho uma sequência de 3, 1. Se eu tenho 4, uma sequência de 4, 1, e assim sucessivamente. A ideia é que essa máquina ela vai ler esse número numa fita, que se encontra na fita, e vai acrescentar o número 1 a essa sequência, para que, por exemplo, se eu tivesse 3 sequências de 1, eu passaria então a ter 4 sequências. Com isso, eu tenho a soma sendo realizada por essa máquina de Turing. E também é bastante simples. Então, nessa fita teremos zeros e uns, e ela também tem dois estados, o E1 e o E2. Essa máquina de Turing, ela começa a ler essa fita, o estado E1, e aí duas coisas podem acontecer. Enquanto ela encontrar o zero, ela permanece nesse estado, ela simplesmente escreve novamente o mesmo número e vai movendo para a esquerda. Isso é importante. Essa máquina de Turing, ela começa a ler os números, né, da direita para a esquerda. Quando ela encontrar uma sequência de 2 uns, por exemplo, ela vai acrescentar um novo 1. Se ela encontrasse uma sequência de 3 uns, ela iria até o final e acrescentaria um novo 1 a essa sequência para obter, então, o resultado da operação de soma. Então, vamos ver aqui isso acontecendo, né? Só apresentar novamente aqui a tabela. Se ela está em E1 e recebe 0, ela permanece nesse estado, escreve o 0 e move para a esquerda. Se tivesse 1, o que ela faria? Ela iria mudar o seu estado interno, iria para E2, iria escrever um 1 novamente, iria mover para a esquerda. Estando no estado E2, ela tem que continuar até o final. Já que eu posso ter só um 1, posso ter 2, 1, posso ter 3, 1. Ela tem que continuar nessa sequência até o final. Então, se ela está em E2 e o próximo número é 1, ela permanece em E2, escreve E1 e se move para a esquerda. Vai fazer isso até encontrar um 0. Nesse caso, está no estado E2, muda para o estado E1, para que depois ela possa começar a buscar uma nova sequência de números 1, e então realizar uma nova soma. Mas nesse momento ela simplesmente muda para o seu estado E1, escreve onde estava 0, então o número 1, e obteve a soma mais 1. Bastante simples, não é? Mas veja que com isso nós conseguimos apresentar, através das ações uma máquina de Turing pode realizar, que são muito poucas, como eu apresentei para vocês no slide, em alguns slides atrás, que é simplesmente se mover na fita, escrever e apagar números. A gente consegue, só com essas ações, realizar operações aritméticas. Então, aqui novamente, só para a gente ver isso acontecendo. Nós temos aí a sequência. Nessa fita a gente tem o número 2. Eu quero somar mais um a essa fita.
Então, estamos no estado E1, lê 0, a gente permanece no estado E1, escreve 0 e move para a esquerda. A mesma coisa, mais uma vez. Bom, agora encontramos o número 1. Aí a gente muda de estado. Veja que aqui os estados internos, eles mais ou menos servem também como uma espécie de memória, assim como no caso da máquina de Coca-Cola, e a mudança de estado E1 e E2 estava servindo para guardar, né, digamos assim, a informação de que 50 centavos já havia sido colocado, né, no interior da máquina. Aqui a passagem de E1 para E2 está indicando que agora a gente começou a encontrar uma sequência de números 1. Então a gente precisa estar atento agora até o final, onde que vai terminar essa sequência de números 1, porque é aí que eu preciso somar, né, o número 1. Então basicamente essa é a função que está cumprindo aqui, né, esse estado interno. Então mudamos para o estado E2, escrevemos 1 e movemos novamente para a esquerda. Cabeçote em E2, significa que ele está no estado E2, lê 1, a mesma coisa. Permanecemos em E2 e escreve 1. Movemos novamente para a esquerda. Bom, agora nós estamos no estado E2 e encontramos um 0. Agora a gente faz algo diferente. A gente muda para E1 e escrevemos 1 no lugar de 0 e paramos. Realizamos a soma mais 1. Claro, podemos usar a máquina mais uma vez, continuando essa sequência aí. Eventualmente poderia haver uma outra sequência de números 1 nessa fita, como eu disse. A fita é infinita para a esquerda e para a direita. E poderia haver outros números. E ela poderia continuar realizando somas, né, mais 1, os demais números que estão inscritos nessa fita. Então, novamente, a gente tem aqui uma operação de soma, uma operação aritmética muito simples, sendo explicada em termos de operações que são elas também bastante simples. São operações que uma máquina de Turing pode desempenhar. O que a gente pode concluir de tudo isso? As funções Coca-Cola e a função, né, somando mais 1, ou somando 1, elas são caracterizadas, né, pelas suas respectivas tabelas de instrução e ação. Bom, na literatura vocês vão encontrar a gente que vai chamar aquela tabela que eu apresentei para vocês, onde está especificado, né, o input, o estado interno e quais são as ações que serão realizadas. Vamos chamar aquilo de uma tabela de instrução, que é, digamos assim, o que especifica o que aquela máquina de Turing faz, ou também de uma tabela de ação. Mas o ponto central é que eu estou relacionando, então, entrada com saída, né, que é o resultado da realização daquela máquina de Turing, através, justamente, das operações que podem ser realizadas pela máquina de Turing. Qualquer função computável, esse aqui é o resultado interessante que o Turing, na verdade, também depois vai obter, ele pode ser realizado por uma máquina de Turing. O que é isso? Bom, na verdade, qualquer função aritmética que é, então, computável, o que significa isso? Qualquer operação que pode ser realizada por um número finito de passos. Ela pode ser realizada por uma máquina de Turing, que compreende só aquelas ações triviais e banais que a gente acabou de ver. É uma forma de reducionismo, né, digamos assim, computacional. O mais complexo que possa ser o seu algoritmo, o mais complexo que possa ser o seu computador, veja os nossos computadores atuais, eles têm também aqueles estados internos, né? Mas eles têm vários, né? Dezenas, muitos deles, que podem também variar em vários estados. Então, um grau de complexidade muito maior. Mas todos eles podem ser, ao fim e ao cabo, desmembrados em máquinas de Turing tão simples quanto essas que a gente acabou de visualizar. Então, nesse sentido, tudo aquilo que um computador moderno pode fazer pode ser feito por essa, né, máquina de Turing simples que a gente acabou de visualizar. Então, as tabelas, claro, de
ação, né? Seriam as tabelas equivalentes para aquelas que a gente viu, no caso da máquina de Coca-Cola, ou da soma mais um. Então, as tabelas para multiplicação, para exponenciação, para divisão, podem ser certamente um pouco mais complexas, mas elas não envolveriam ações diferentes daquelas que a gente acabou de ver. E a gente poderia estipular máquinas de Turing, então, para elas também. Até poderiam envolver alguns estados a mais, talvez não tenha nenhum impedimento. Em vez de, por exemplo, imaginar só 2 estados, posso ter que imaginar 3, ou 4, ou 5 estados. Aumentar a complexidade da minha máquina de Turing. Mas, novamente, as ações continuam sempre as mesmas. Mudar, né, o cabeçote para a esquerda ou para a direita, escrever ou apagar um símbolo e mudar o seu estado interno. Por exemplo, dia 1 para E2, dia 2 para E3, dia 3 para E1, dia 1 para E4, e aí sucessivamente. Então, na verdade, os tipos de ações continuam sendo exatamente o mesmo, muito embora eu possa vir, né, a ter que tornar a minha máquina um pouquinho mais complexa quando eu imagino que ela tem uma quantidade um pouquinho maior de estados para, por exemplo, dar conta, né, de multiplicação, exponenciação e outras funções. A ideia é que os nossos estados mentais eles não estão fazendo nada de muito diferente, já que também eles estão realizando uma série de operações. Partem, por exemplo, de certos estímulos e transforma esses estímulos em uma certa saída, né, produzindo, né, uma espécie de comportamento. Então, poderia ter uma tabela também muito semelhante a essas que a gente apresentou. Você tem como entrada, por exemplo, no caso da dor, um ferimento, e aí você vai ter como saída, por exemplo, uma série de outros estados, como um certo desconforto, a própria dor, também o desejo de eliminar esse desconforto. Então, isso seria, digamos, a tabela que compõe a função da dor. Então, essa é a ideia, né? Esses estados mentais também poderiam ser caracterizados por uma tabela de ação. Então, a ideia é usar a máquina de Turing aqui, uma espécie de modelo para entender esses estados mentais. E, por fim, a mente humana, claro, seria muito mais complexa. Se no caso das operações matemáticas a gente já teria que se valer, certamente, de mais estados internos para poder realizá-las, certamente quando a gente pensa nas funções cognitivas, a gente teria que imaginar algo bastante mais complexo, mas ainda assim entendível ou inteligível em termos daquelas ações bastante simples que a máquina de Turing pode realizar. Poderíamos imaginar aqui uma série de funções organizadas de maneira hierárquica, até o ponto em que as mais simples não seriam muito diferentes daquelas que a gente acabou de ver, que são muito simples de fato, soma 1 e a máquina de Coca-Cola. E elas concatenadas umas nas outras poderiam originar as coisas mais complexas que nós normalmente realizamos, como o uso da linguagem, reconhecimento de palavras, reconhecimento de imagens, reconhecimento de pessoas, todas essas atividades cognitivas, imaginações, todas essas atividades cognitivas que nós realizamos poderia ser entendido como um conjunto de funções complexas que são compostas de uma série de funções que vão sendo sucessivamente, né, realizadas por funções cada vez mais simples, até que lá na base o que você tem são operações tão simples quanto aquelas que a gente viu no soma mais um. Mas se é isso, a gente pode dizer que por mais complexo que seja, né, o todo das funções cognitivas, elas seriam no fundo, tradutíveis, né, em termos daquelas ações que compõem, né, uma máquina de Turing. Essa seria a aposta, né, a grande aposta do computacionalismo. A gente vai ver nas próximas aulas, especialmente quando a gente for levantar, né, algumas críticas ao programa computacionalista, se de fato a gente pode pensar, né, todas as características da nossa vida mental, ou se todas as funções mentais
podem, de fato, ser entendidas nesses termos. Não há algo que talvez ficasse de fora e exatamente entender o que é que está ficando de fora. Mas essa é a aposta. Então, pegando aqui uma passagem, que acho que sedimenta isso muito bem, do Leclerc, no texto que eu passei para vocês, ele diz o seguinte: o que faz de um estado mental, o estado que é, para o funcionalista, é o seu papel causal, relativo ao input, ao output e aos outros estados mentais. Input, que é a ativação de um órgão sensorial, o output, o comportamento, e da mesma maneira, o que torna o estado físico, cérebro ou de um dispositivo eletrônico, uma realização física de uma determinada máquina de Turing, são as relações causais que esse estado físico mantém com o input do sistema físico, com o seu output e com os outros estados internos do sistema. Desde quando ele menciona que os outros estados internos do sistema era justamente aquilo que na nossa tabela estava ocupando, o lugar de E1 e E2, são os estados internos do sistema. E a nossa tabela de ações ou de instruções justamente faz essa relação causal entre o que vai acontecer dado um estado interno e um input, o que aquela máquina vai realizar, o que ela vai produzir, qual ação ela irá realizar. Para retomar um exemplo que a gente já viu, a gente teria como entrada a percepção de nuvens carregadas. Eu estou tentando aqui entender qual que é a função da crença de que irá chover. Eu tenho como saída o desejo de fechar as janelas e o comportamento de fechar as janelas. E se eu fosse fazer mais ou menos a tabela desse estado mental, dessa crença, vai chover, a gente teria como entrada, por exemplo, a percepção de nuvens carregadas, e como ação eu mudo, por exemplo, para o estado E2, que seria o estado, bom, agora eu tenho a intenção de fechar as janelas. E o comportamento de ir ao quarto para poder fechar as janelas. Então, teria essa especificação da minha função de uma maneira muito análoga ao modo como soma 1, a função Coca-Cola, são definidas pela tabela de ações ou instruções que nós vimos. Quais são as vantagens do funcionalismo? Bom, uma delas é que os estados mentais não são exatamente idênticos aos comportamentos. Isso era o que o behaviorismo estava defendendo. Aqui talvez seja importante a gente enfatizar, porque há uma certa semelhança, sem dúvida, mas há uma diferença aqui bastante fundamental. Por exemplo, no caso da dor, alguns behavioristas diriam que a dor é ela mesma idêntica ao comportamento, por exemplo, de afastar-se daquilo que está gerando a situação que provoca a dor. Na verdade, não é que há o estado mental interno dor, especialmente nos behavioristas que eu chamei de lógico ou filosófico, terão mais suspeitas com respeito à existência desses estados internos. Não é exatamente a posição do Skinner, mas aqueles que gostariam de fazer uma análise redutiva do vocabulário mental ao vocabulário comportamental, eles diriam que sentir dor, na verdade, é equivalente ao comportamento de se afastar daquilo que está gerando algum ferimento no seu corpo. Então, não há uma diferença substancial entre ter dor e esse comportamento de afastar-se. Quando a gente muda para o funcionalismo, a ideia é que é um pouco diferente. A gente não está dizendo que sentir dor é igual ou equivale ao comportamento de se afastar. A gente nem tem dúvidas aqui com respeito também à existência de estados mentais internos, que algo está ocorrendo, digamos assim, no interior do nosso cérebro, e também num nível que a gente poderia chamar de mental. É justamente esse que a gente está tentando especificar em termos das suas funções, daquilo que ele faz. E a gente está dizendo que eu vou tentar entender esse estado mental em termos daquilo que ele faz.
nesse sistema. No caso, o sistema, digamos, humano. O que ele faz é, a partir de uma série de estímulos, né, algum ferimento foi causado no indivíduo, e esse estado ele vai gerar uma série de saídas. É essa relação, é esse papel causal que eu estou tentando identificar como sendo, digamos assim, aquilo que a dor faz. O que a dor faz no organismo? Ela detecta, né, digamos, um ferimento e ela dispara uma série de comportamentos, como, por exemplo, o comportamento de se afastar, mas também gera outros estados internos, como, por exemplo, antes de se afastar, o desejo de se afastar. Gera também o próprio desconforto, como a gente vai ver um exemplo adiante. Mas então a ideia aqui é um pouco diferente. Isso é importante que fique claro, né, que o funcionalismo não pode ser confundido com o behaviorismo. Enquanto o behaviorismo identifica o estado mental ao comportamento, o funcionalismo está dizendo que eu vou caracterizar um tipo de estado mental em função do seu papel causal. Como eu já havia dito, essas funções, por meio das quais a gente está identificando o papel causal de um estado mental, essas funções estão relacionando, né, entradas com certas saídas. Então, essas transformações, essas ações, que são justamente o papel causal dos estados mentais. Com isso, a gente evita, essa é uma outra vantagem, né, do funcionalismo, a gente evita o chauvinismo biológico. Seria a ideia de achar que, bom, só seres que têm uma estrutura muito semelhante à nossa, com o mesmo tipo de química e biologia, poderia exibir dor. Não. Qualquer estrutura, qualquer sistema que vai desempenhar a mesma função, que acaba desempenhando a mesma função que a função dor em nós desempenha, terá também o estado mental de dor. Então, se você tem um sistema em que um determinado estado ele reage em função de uma certa avaria que é produzida nesse organismo ou nesse sistema, e reage a essa entrada e produz uma série de outros estados, como estado de desconforto e o desejo de sair dessa situação de desconforto, cumprindo então exatamente o mesmo papel que a dor cumpre, a gente vai ter que dizer que esse outro sistema ou esse outro organismo, ele também exibe a dor, obtendo então aquele resultado da múltipla, né, realizabilidade, que a gente já viu é uma característica vantajosa do funcionalismo. O próprio problema da causação mental também desaparece porque, como eu já mencionei para vocês no vídeo anterior, a gente não tem aqui nenhuma espécie de dualismo, que é justamente a posição que tem de enfrentar o problema da causação mental. E a substância pensante é bem diferente, né, do mundo material, né, da res extensa. Como que eu posso, né, estabelecer relações causais entre os meus estados mentais e os comportamentos? É que os estados mentais não são pensados como algo que existe independentemente dos estados materiais, eles estão apenas sendo caracterizados de uma maneira abstrata. Mas como eu já havia dito antes, no vídeo anterior, eles são sempre incorporados, precisam ser sempre instanciados, né, de tal modo que o problema da causação mental simplesmente desaparece. A dor, como eu acabei de mencionar, ela não é algo imaterial aqui para o funcionalismo, né, algo distinto do material que causa o comportamento. Na verdade, a dor é esse sistema completo, né, de relações entre entradas e saídas e outros estados funcionais que constituem, né, o estar com dor. Bom, o problema da circularidade. Tem outros problemas que eu vou deixar para a última aula desse módulo, né, sobre o cognitivismo clássico,
que são o argumento do quarto chinês e outras considerações também a partir dos qualia. Mas o problema da circularidade é um problema que atinge também o behaviorismo. Eu já mencionei para vocês rapidamente quando eu apresentei, né, o behaviorismo lógico e filosófico. A ideia de que, bom, quando eu estou definindo, por exemplo, no caso da dor, eu acabo apelando a outros estados mentais para poder definir o estado mental dor, mesmo nos seus termos, em termos funcionais, né? Eu apelo para o desejo de me afastar daquilo que está provocando a dor, eu apelo para o estado de desconforto e assim por diante. Aqui também, no caso, por exemplo, quando eu defino a crença de que vai chover, eu apelo também para os estados mentais, para a percepção de nuvens cúmulos nimbus e o desejo de fechar a janela. Isso não é uma maneira ainda de estar comprometido, né, com o vocabulário mental, e eu gostaria de, na verdade, ter uma análise desse vocabulário mental em termos de algo que não é mental. Justamente por isso a noção de função, desde o início, mostrou-se, né, digamos assim, interessante. Não era essa a promessa, poder compreender os meus estados mentais em termos puramente daquilo que eles fazem, daquilo que eles realizam. E se eu apelo a outros estados mentais, eu não estaria, então, me comprometendo nessa compreensão puramente funcional dos estados mentais. Eu não estaria alcançando, né, uma compreensão puramente funcional dos estados mentais. Isso não seria, então, circular, apelar a outros estados mentais para poder definir um estado mental. A gente vai ver que tem uma saída, embora ela tenha consequências, né, que seria justamente uma que aparece no texto do Leclerc, que é a saída encontrada pelo David Lewis. Ele se vale daquilo que a gente chama das sentenças teóricas de Ramsey, ou enunciados, né, de Ramsey, para poder resolver esse problema. A ideia aqui é a gente focar puramente nos papéis causais dos estados mentais, como a gente vai ver. É bastante simples. Vamos retomar aqui novamente a nossa mini teoria acerca da dor, que estipula exatamente quais são, digamos assim, as funções que a dor exerce, ou os papéis causais que o fenômeno da dor, ou que o estado mental da dor realiza. Então, a nossa mini teoria diz basicamente o seguinte: qualquer indivíduo X, qualquer indivíduo, se ele sofre um ferimento e ele está normalmente alerta, então ele sente dor. Veja que esses enunciados, o que esses enunciados estão fazendo aqui? Esses enunciados, eles estão estabelecendo as relações causais, que são as relações causais importantes para a gente poder entender o estado mental sentir dor. Então, nesse caso, eu estou dizendo que quando o sujeito ele tem um certo ferimento, pode ser um corte, uma queimadura, um arranhão, e ele está acordado, isso causa, né, o estado de dor. Então, ele sente dor. Aqui estou usando o vocabulário, né, mentalista. Bom, se esse indivíduo também está acordado, está alerta, na verdade, se esse indivíduo também está acordado, então ele está normalmente alerta. Veja que aqui é uma distinção. Acordado, talvez eu pudesse ter uma descrição puramente biológica disso. Isso tem uma consequência aqui no vocabulário mentalista. Estar alerta, né, estar consciente de alguma maneira. Talvez aqui pudesse ter, como tem aqui, né, os estados não mentais especificados. Talvez nesse fluxograma pudesse ter aqui estar acordado, né, causando o estar alerta, para que ficasse um pouquinho mais completa. E no fluxograma a gente vê também as coisas mais em escuro, são os estados efetivamente mentais. E a gente quer ter uma compreensão aqui do fenômeno estado de dor, não faça, digamos assim, uma referência aos estados mentais enquanto tais. Não é que eles vão ser completamente eliminados, mas a gente vai acentuar, né, digamos assim, os papéis causais que esses estados mentais têm uns em relação aos outros. E aí as características, digamos, intrínsecas desses estados mentais não serão fundamentais para a gente poder, por exemplo, entender o estado de dor.
É isso que a aplicação, né, do enunciado de Ramsey vai obter sobre essa mini teoria aqui da dor. Bom, continuando. Se esse indivíduo está no estado mental, qual que é o papel causal, né, do estado de dor? Bom, quando esse indivíduo sente dor, ele faz careta, faz gemidos e ele também encontra-se num estado de desconforto. Então, são duas coisas que são causadas aqui, né, pelo estado de dor, né? Certos comportamentos e um outro estado mental. Bom, aqui também uma outra consequência de um indivíduo sofrer um certo ferimento. Talvez aqui eu acho que no texto do Leclerc, talvez pudesse ter uma complementação que não fica claro, porque obviamente eu quero que faça parte dessa teoria, como uma das consequências aqui do estado de dor, esse desejo de aliviar a dor, né? Esse segue o desconforto. Não de qualquer desconforto, mas um desconforto que foi efetivamente originado do estado de dor. Eu posso ter desconforto por outras razões. Posso estar com sede, por exemplo, e tenho desconforto. Aí o tipo de desejo que eu teria seria diferente. Então talvez aqui pudesse ser especificado de uma maneira um pouquinho mais explícita que se o indivíduo sofre uma ferida e está num estado de dor, está num estado de desconforto, então esse X forma o desejo de aliviar a dor. Enfim, não tem nenhum problema, o ponto central permanece exatamente o mesmo. Só estou sugerindo aqui que talvez pudesse ter ficado um pouquinho mais claro por que no fluxograma, né, o desejo aparece como uma consequência aqui do desconforto. A gente teria que especificar aqui as nossas formulações, né, de um modo um pouquinho mais preciso. Bom, a nossa ideia então é substituir aqui esses estados mentais por outros símbolos. Então a gente vai usar M1, M2, M3 e M4 para substituir respectivamente estar alerta, sentir dor, o estado de desconforto e o desejo de aliviar a dor. Aí a gente encontra esse outro fluxograma. As relações aqui causais são exatamente as mesmas, mas a ideia é que justamente agora eu consigo talvez especificar ou eu consigo enfatizar de uma maneira ainda mais clara que o papel causal da dor é justamente o papel causal de M2, que é ser justamente causado por M1 e pelo corte de queimadura e arranhão e causar esses outros estados que, por sua vez, também têm outras consequências. No caso de M2, causar M3 e caretas e gemidos, e M3, por sua vez, causando M4. Ou seja, dada essa estrutura aqui inteira, essa estrutura causal inteira que está sendo especificada, o papel causal de M2, tanto olhando para os seus antecedentes quanto para os seus consequentes, esse papel causal é justamente aquilo que define o sentidor. Então, o sentidor é qualquer coisa que realiza num sistema como esse, com essa estrutura, já que eu tenho uma teoria da dor que especifica essa estrutura como um todo, essa estrutura de eventos com essas relações causais aqui como um todo, então será entendido como o papel específico de sentir dor, o papel causal que é desempenhado por esse estado nessa estrutura aqui como um todo. O desconforto por sentir dor é o papel causal realizado, satisfeito por esse estado nessa estrutura aqui como um todo. Então era importante a gente ter especificado essa teoria, digamos assim, da dor, estabelecendo todas as relações causais que importam. Claro, aqui é uma mini teoria, se a gente fosse fazer isso a sério seria muito mais complexo, com muito mais estados, mas a gente já tem uma ideia do que está sendo proposto, com uma definição do que faz, né, o sentidor, o estado mental sentidor. Ele faz essa transição, né, entre esses estados para esses outros estados. Esse é o seu papel causal. M3 também faz essa transição de M1 para M4, por exemplo. Esse é o seu papel causal. O desconforto tem esse papel causal. Empenhar, produzir um certo desejo diante da sensação de dor. Essa é a sua entrada e essa é a sua saída. Um desconforto específico, não qualquer desconforto. O desconforto específico da situação de sentir dor.
né? Então, quais são as vantagens e desvantagens? Como a gente acabou de dizer, a vantagem é que a gente consegue agora definir, né, sentir dor, sem precisar fazer diretamente referência a esses estados mentais. Mas no fundo, a única coisa que eu preciso mencionar são esses papéis causais nessa estrutura causal como um todo. O que M2 está fazendo aqui? Está transitando de M1, do corte de queimadura ou arranhão, para caretas e gemidos, e M3. Esse é o seu papel. E eu consigo, então, especificar o papel causal de M2 no interior daquela estrutura, e isso é o que significa sentir dor. Não preciso mais fazer referência, né, a desconforto enquanto desconforto, né, estado de alerta enquanto um estado de alerta, ou aqui o desejo de se afastar ou de acabar com aquilo que estava gerando a dor enquanto, né, um desejo de tal coisa. Isso já não é mais estritamente necessário para poder definir qual que é exatamente o papel causal. Eu tenho uma estrutura que é dada pela teoria e eu especifico o papel causal de um determinado estado no interior dessa estrutura. A vantagem é deixar ainda mais explicitada a múltipla realizabilidade. Qualquer coisa que desempenha o papel de M2, qualquer coisa que faz essa mediação causal, que permite a transição de M1 do corte, queimadura ou arranhão para M3, caretas e gemidos, é um estado de sentir dor. No nosso caso, enfim, isso é cumprido por uma série de estados cerebrais. Em outras arquiteturas, poderiam ser desempenhados por estados de silício ou qualquer coisa semelhante. Então, fica mais claro ainda que é o papel causal de um estado que importa para entender a natureza desse estado. Desvantagens. Bom, será que aqui a gente não ficou liberal demais? Já que qualquer coisa, qualquer outra estrutura causal semelhante, que preserve exatamente o mesmo papel de M2, vai exibir dor. Veja que já não importa mais se... Bom, as entradas ali poderiam até ser o arranhão, já que isso continua sendo explicitado, né? Mas o estado de alerta, por exemplo, enquanto um estado mental de alerta, já não é mais relevante. O que importa é aquela estrutura. Eu tenho duas entradas e vou ter duas saídas, por exemplo. E qualquer coisa que tenha exatamente aquela estrutura está desempenhando a função dor. Então pode ser que muitas coisas que eu não viria como sendo manifestação da dor acabe sendo entendido como sendo manifestação da dor simplesmente porque exibe essa mesma estrutura causal. Então pode ser que ficou liberal demais. Por outro lado, pode ser também que seja restrito demais, porque veja que essa estrutura é muito fixa. A minha teoria da dor, ela estipula mais ou menos qual que é a relação entre um determinado estado, eu estou supondo aqui o estado de dor, os estados antecedentes e os estados consequentes. Só que isso pode variar, por exemplo, de espécie para espécie. Pode ser que os estados que se sigam, por exemplo, de eu estar numa situação de dor, sejam diferentes dos estados que se seguem de uma outra criatura que está também numa situação de dor. E eu estou falando aqui, inclusive, de tipos de estados. No nosso caso, desconforto, determinados comportamentos, de gemer, contorcer e assim por diante. Mas a gente pode ter outras espécies onde, por exemplo, não tem nenhuma espécie de contorção. Comportamentos são bem diferentes. Então a estrutura poderia ser um pouco diferente. E, no entanto, talvez a gente ainda estivesse tentado dizer que é uma situação de dor. Mas se a gente se comprometeu com o funcionalismo, a gente não poderia continuar dizendo que aquilo ali seria uma situação de dor. Então haveria aí um conflito, embora a partir de uma visão, digamos assim, do senso comum, a gente diria, mas aquela outra criatura, embora, digamos assim, o papel funcional que a dor ali cumpra seja diferente do papel funcional
que a dor cumpra em nós, ainda assim é um tipo de... dor. Mas a gente não poderia dizer isso, porque ou a dor tem uma determinada estrutura funcional, que é aquela que a gente encontra na teoria da dor sobre nós, ou ela vai ter uma outra, e aí, nesse caso, nós é que não sentimos dor, né? Ela não pode ter 2, 3, 4, 5 estruturas causais distintas, já que o que define, né, um estado mental é o seu papel causal. Claro, uma tentativa de remediar isso um pouco é dizer que talvez ou possa ser definido como um conjunto de papéis causais mais ou menos aparentados entre si, para poder dar conta dessas situações. Aí eu posso ter organismos diferentes com uma variação no seu perfil, né, funcional ou causal, mas que ainda assim seriam suficientemente semelhantes entre si para poder dizer que todos eles são, né, casos de sentir dor. Essa é uma tentativa de se esquivar um pouco dessa crítica de que talvez seja restrito demais. Contra a crítica de que seria liberal demais, a gente teria que ter alguma outra maneira de especificar, né, aqueles estados que no fluxograma já não podem mais ser identificados, né, como estados mentais enquanto tais. A gente teria que ter alguma maneira diferente de especificar esses estados numa linguagem não mentalista, para evitar, o tempo todo a gente quer evitar a circularidade, então eu não posso... no caso, por exemplo, da crença, a entrada é sempre uma percepção, ou pelo menos quando são crenças acerca do mundo externo. É sempre a percepção. Eu tenho que ter uma outra maneira de especificar essas entradas que não envolvam, né, estados mentais, mas que nos levem mais ou menos às respostas que nós desejaríamos. A gente não quer que qualquer coisa que tenha essa estrutura, por exemplo, nesse caso aqui, seja a estrutura que manifesta, né, ou realiza a dor, mas a gente gostaria que todas as coisas que têm essa estrutura e que esses estados mais ou menos são semelhantes àqueles que nós normalmente temos quando estamos sentindo dor, sejam casos, né, então, de realização da dor. Aí a gente tem que especificar, né, estar alerta, estar em desconforto, ter o desejo de sair dessa situação que provoca dor de uma maneira que não envolva, né, esses estados mentais, para poder individuar essa estrutura de uma maneira um pouco mais específica, mas novamente ainda evitando a circularidade. Tem mais críticas ao funcionalismo e a gente vai ver isso nas aulas seguintes, especialmente na última aula dedicada a esse módulo. Ok? Bom, é isso. Com os textos de onde eu tirei a nossa discussão, além do texto do Leclerc, os funcionalismos, que está numa introdução à filosofia da mente. Tem um texto também do Paul Churchland, eu coloquei, acho que para vocês, está lá na pasta também, o funcionalismo. Tem um texto também do Ned Block, que é bastante interessante, mas está em inglês, What is Functionalism? Todos eles indico bastante para todos vocês. Para quem não conhece, o André Leclerc, ele é professor da UNB, é um professor canadense que já está no Brasil há muitos anos, há mais de talvez 2 décadas, e tem uma obra bastante interessante na área de filosofia da mente. Esse livro eu recomendo ele como um todo, fortemente.